Boa noite, meu nome é Janir Ribeiro, sou professor de enfermagem e vou ministrar a aula de sistema cardiovascular. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no mundo. Estima-se que 17,9 milhões de pessoas morreram por doença cardiovascular no ano de 2016, representando 31% de todas as mortes em nível mundial. Diante desse exposto, devido a esse número exacerbado de óbitos e pessoas que são acometidas por patologias no sistema cardiovascular, se faz necessário estudar um pouco mais sobre o sistema cardiovascular. Então, essa aula tem por função verificar quais são as estruturas do sistema cardiovascular, quais são os órgãos que compõem o sistema cardiovascular, quais são as principais funções do sistema cardiovascular, algumas patologias que acometem o sistema cardiovascular e algumas medidas preventivas. Então, vamos começar pelas funções. A principal função do sistema cardiovascular é garantir que a célula receba nutrientes e oxigênio. Ele também tem por função o transporte dos gases, que é o oxigênio, a retirada do dióxido de carbono, que é o CO2, transporte de nutrientes como glicose, carboidratos, sais minerais, dentre outros nutrientes que serve para nutrir a célula, transporte dos resíduos metabólicos. Então, geralmente, na troca gasosa, vai deixar o oxigênio e vai trazer o resíduo metabólico, que é o que? O dióxido de carbono. Distribuição do mecanismo de defesa, ou seja, quando tem algum foco infeccioso, ele vai direcionar as células de defesa para atuar naquele momento. Coagulação sanguínea, quando ocorre algum ferimento, ele tem um processo de cascata de coagulação, onde vai ocorrer um processo de coagulação para estancar o sangue, para que o indivíduo não se agrave. E o sistema cardiovascular, ele é formado pelo sangue, pelos vasos sanguíneos, que são artérias, veias, capilares e coração. O sangue é composto pelo plasma, pelas hemácias, plaquetas e leucócitos. O plasma é a parte líquida do sangue, corresponde a 55% de todo o sangue. 90% do plasma é água, né, e possui alguns elementos como sais minerais, nutrientes, glicose, açúcares, hormônios, dentre outros itens que servem para nutrir a célula. As hemácias são os glóbulos vermelhos do sangue. A principal função das hemácias é o transporte de oxigênio. Ela possui um elemento que é a hemoglobina e ela vai transportar o oxigênio para as células. Um outro item importante e característico da hemácia é a pigmentação. Então, a pigmentação vermelha no sangue é através da hemácia, ela que dá essa pigmentação vermelha no sangue. Os leucócitos são os glóbulos brancos, ou seja, são as células de defesa. Como eu disse anteriormente, quando ocorre algum foco infeccioso, as células de defesa são direcionadas para atuar nesse foco infeccioso. E as plaquetas participam da cascata de coagulação, faz todo o processo de coagulação. Quando ocorre algum ferimento, ocorre esse processo de coagulação para estancar o sangue e o indivíduo não agravar o quadro clínico. Temos algumas imagens do vaso da circulação. E os vasos? Os vasos são classificados em artérias, veias e capilares. As artérias, ela tem a camada muscular mais desenvolvida, é capaz de pulsar, então a gente consegue sentir a pulsação das artérias. Ela possui arteríolas. Já as veias, a camada muscular dela é mais atrofiada, elas não conseguem pulsar e elas possuem válvulas, como tem na imagem ao lado. E os capilares, eles são os fininhos, né? São os vasos mais fininhos onde ocorre o quê? A troca metabólica. Então, eles são apenas endotélio, onde facilita essas trocas metabólicas, né? A entrada e saída de nutrientes,
de resíduos metabólicos, de oxigênio. E o coração é uma bomba muscular. Ela possui em média 300 gramas, é localizada no meio do tórax e tem mais ou menos o tamanho de uma mão fechada. Ela possui 4 câmaras, átrio direito e átrio esquerdo, que é a parte superior do coração, e ventrículo direito e ventrículo esquerdo, que é a parte inferior do coração. E ela bombeia o sangue para todo o organismo. A sua musculatura chama-se miocárdio. Ela é formada pelo músculo estriato cardíaco. Ela tem uma função muito importante, né, que é o quê? Contrair e levar o sangue com nutrientes e oxigênio para todo o organismo. Nas estruturas do coração, dentro das câmeras cardíacas, eu tenho uma película, ou seja, é uma camada que se chama endocárdio. Essa camada ela vai evitar que o sangue tenha contato direto com o miocárdio, que é o que? O músculo do coração. Então ela fica localizada dentro das válvulas cardíacas, dentro do coração, se chama endocárdio. Tem também o pericárdio. O pericárdio é um saco visceral, película fininha que recobre todo o coração e tem um líquido que auxilia na lubrificação para o coração fazer a contração. Então essas duas estruturas são importantíssimas e tem algumas doenças que acometem o endocárdio e o pericárdio. Aqui temos a imagem de uma contração muscular. Temos também algumas válvulas cardíacas. Tem algumas doenças que podem atingir as válvulas cardíacas, por exemplo, o sopro cardíaco. Então as válvulas é onde vai passar de uma estrutura para outra, do átrio para o ventrículo e assim vai. Então a gente tem a válvula pulmonar, a tricúspide, a aórtica e a válvula mitral. Temos mais uma imagem. E tem os tipos de circulação, que é a pulmonar e a sistêmica. A pulmonar vai levar o sangue do coração para o pulmão para fazer a oxigenação, ou seja, a troca gasosa. Vai captar o oxigênio e deixar o dióxido de carbono para ser eliminado na expiração. Capta o oxigênio através da inspiração e elimina o dióxido de carbono através da expiração. Esse sangue oxigenado volta para o coração, vai ser bombeado e vai fazer a circulação sistêmica, que é a grande circulação, levando o oxigênio e nutrientes para todas as células do organismo. Visto tão complexo que é o sistema cardiovascular, como ele é composto, quais são as suas estruturas, várias doenças podem atingir o sistema cardiovascular, como a hipertensão arterial, a insuficiência cardíaca, o infarto agudo do miocárdio, trombose, endocardite, pericardite, arritmias, valvulopatias, cardiopatias. Devido a essa imensidão de patologias que acometem o sistema cardiovascular, a maneira de manter o sistema cardiovascular saudável é prevenindo. Então, tem algumas medidas que previnem algum acometimento patológico do sistema cardiovascular, como uma dieta equilibrada, rica em sais minerais, verduras, legumes, prática de atividade física, como uma caminhada leve, andar de bicicleta, fazer algum esporte, não fumar, evitar o consumo de álcool, evitar o excesso de sal, verificar a pressão arterial rotineiramente, conforme a orientação da equipe de saúde, controlar o peso, lembrando que a obesidade atinge muito o sistema cardiovascular, podendo desencadear várias doenças no sistema cardiovascular, reduzir o estresse, ter uma qualidade de sono adequada e aumentar a ingesta líquida adequada, né? Aumentar a ingesta de água. Então, esses são alguns itens que vão auxiliar a ter um sistema cardiovascular saudável, né? A disciplina, a prática rotineira desses itens vai conseguir que a pessoa não desenvolva nenhuma patologia citada anteriormente. Aqui tem algumas referências. Muito obrigado.